Como eu disse, o nosso especialista está aqui agora. A gente pergunta para ele. Bom dia, Saulo, tudo bem? O que você separou de tema para a gente? Bom dia, Luana. Hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Bom dia para você, telespectador. Fala Profissional. Eu vim trazer aqui um assunto que ele é assim uma premissa. Ele é como se fosse uma base fundamental para que você possa progredir nos negócios, né? Que é a diferença entre pensar pequeno e pensar grande. E muita gente pode achar, ai meu Deus, lá vem aquelas diferenças entre um líder e um chefe, entre pensar pequeno e pensar grande, vai ter alguns pontinhos, vai ter tudo isso. Eu vou nomear algumas diferenças aqui. Mas principalmente, o objetivo é trazer uma reflexão para você, telespectador, do quanto isso é importante para o seu negócio crescer. Pensar grande é como se fosse assim, é uma das bases fundamentais, é um dos alicerces para que o seu negócio possa prosperar. Eu vou dar um exemplo. Se você pensar grande, por exemplo, você é capaz de fazer um bom plano de negócio, um plano de negócio que seja atrativo para investidores, por exemplo, investirem no seu negócio, um plano de negócio que permita situações, que permita soluções criativas. Então, tudo isso é possível quando você começa a pensar grande. E eu vou pedir para a produção trazer aqui, colocar o card número 2, que é uma frase que ela é atribuída ao Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, ele vem influenciando a nossa geração por muito tempo. Ele é hoje, provavelmente, ou é o primeiro ou é o segundo brasileiro mais rico do mundo. E ele tem essa frase, quer dizer, essa frase é atribuída a ele. Eu acho importante para todos nós empresários nos espelharmos nessas pessoas que estão na frente do mercado, né? Então ele diz o seguinte, que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então se pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, a gente já parte do princípio que é mais interessante então pensar grande. Mas pensar grande te liberta de detalhes insignificantes. Porque quando você está pensando grande, o seu trabalho ele não está nos detalhes insignificantes, ele está em coisas mais grandiosas. Então é por isso que Fala Profissional aqui elencou alguns pontos, algumas diferenças entre pensar pequeno e pensar grande. Eu vou pedir para a produção colocar o card número 3 para que você possa ir se avaliando para ver aonde é que você está. Por exemplo, a pessoa que pensa grande, o empresário que pensa grande, ele enxerga que ele tem ainda um determinado limite em certas coisas, em certas áreas de gestão, em conhecimento, em autoconhecimento. Ele percebe que o que ele conhece, ele leva ele até um certo ponto. Então ele já tem uma inteligência emocional para saber que ele tem uma determinada limitação, mas ele trabalha para romper. E aquele que pensa pequeno, ele nem enxerga que tem essa limitação. Então, se você já está enxergando que tem coisas que você pode aprender e tudo, isso já é o quê? Já é um ponto que determina que você está pensando grande. Outro ponto, por exemplo, outra diferença, é que quem pensa grande, ele tem metas desafiadoras. Se você é um empresário e você tem metas desafiadoras, a gente já falou disso aqui também no Fala Profissional, sobre como elaborar metas desafiadoras, isso você pode ver no YouTube do Fala Profissional, o vídeo está lá. Se você tem metas desafiadoras, significa que você está pensando grande. Quem pensa grande tem metas desafiadoras. Quem não pensa grande apenas cumpre tabela, não tem metas que façam com que ele se esforce para chegar num lugar melhor. A meta praticamente é sobreviver. Entendeu? Então, essa é a diferença. E a meta de sobreviver, ela dá tanto trabalho quanto ter uma meta desafiadora. Então, é disso que eu estou querendo elucidar aqui nessa apresentação do Fala Profissional. Outro ponto, por exemplo, a pessoa que pensa grande, você empresário que pensa grande, você está disposto a pagar um preço alto. Quer dizer, pagar o que é pagar um preço alto? Muitas vezes pagar um preço alto é acordar 1 hora mais cedo. É você abrir o seu negócio 1 hora mais cedo, quando você puder abrir o seu negócio, né? Você abrir o seu negócio 1 hora mais cedo, é você fechar 1 hora mais tarde. Às vezes naquela hora mais cedo e naquela hora mais tarde, por exemplo, é a hora que dá mais lucro. Eu estou só dando um exemplo, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas quer dizer, você tem que pagar o preço. É o quê? Aquele esforço extra que você tem que fazer, né? Para você conseguir alcançar os resultados necessários. Enquanto quem pensa pequeno quer pagar apenas o suficiente. Mas pagando apenas o suficiente vai dar o mesmo trabalho. No final das contas, dá o mesmo trabalho. Porque quem paga apenas o suficiente, lá na frente tem
um trabalho dobrado. Mas aquela pessoa que pensa estritamente em vou abrir tal hora, vou fechar tal hora e eu não vou fazer aquele esforço extra, eu não vou me capacitar mais, eu não vou ler mais, isso e aquilo. Então ela está apenas o que? Ela está jogando um jogo que é aquele jogo, vamos supor assim, de terceira divisão, de segunda divisão. Ela não está querendo jogar numa liga mais forte, onde as coisas realmente acontecem. Então, as pessoas que pensam grande, elas estão dispostas a pagar o preço. E para você pagar o preço, por isso que eu coloquei aí como ponto derradeiro, você tem que ter propósito. Também é uma das coisas que eu falei aqui, já no Fala Profissional, a respeito de disciplina, e falei de propósito. O propósito é o quê? É você saber o real motivo de você acordar todo dia, o real motivo de você ser empreendedor, de você ter o seu negócio. Qual que é a sua contribuição? Qual que é o seu porquê? Quando você descobre o seu propósito, fica muito mais fácil pagar o preço, fica muito mais interessante ter metas desafiadoras. Então, no final das contas, a gente acaba se voltando para o propósito de tão importante que ele é. E quem pensa pequeno, na verdade, não tem um propósito muito bem definido. Às vezes ele ainda não descobriu. Ele está trabalhando para fechar o mês, para pagar as contas, né? E se você está trabalhando só para fechar o mês e para pagar as contas, realmente não vai ter muita motivação assim para poder pagar um preço a mais, né? Para poder ter essa dedicação a mais, né? Então eu resolvi trazer nesse Fala Profissional de hoje a diferença entre pensar pequeno e pensar grande, porque ela é muito importante para tudo. Conforme eu disse no início da explanação, ela é uma base fundamental, ela é um pilar, ela é algo que vai fazer com que todas as outras coisas você possa conquistar depois, que você possa ter um plano de negócio atrativo, que você possa desenvolver capacidades interpessoais e poder ser um vitorioso no seu negócio. Então esse é o meu 1% de hoje aqui no programa. Tá certo, Saulo. Tá aí, o Instagram dele é @tasso.saulo, para você que quiser acompanhar o trabalho dele, ouvir mais dicas. E tem o YouTube também, Fala Profissional, lá tem várias diquinhas, então acesse lá para você ficar por dentro ainda mais deste assunto. E o Fala Profissional de hoje volta na próxima semana, né? Obrigada, viu?